Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, amigo de caminhada! Que alegria podermos estar juntos nesta sintonia do bem. Como é bom estarmos juntos nos pensamentos, nos pedidos, para que a Terra cada vez mais cresça em abundância e que a paz se faça presente todos os dias. Espero que todos estejam bem na sua casa, que você esteja vibrando no amor, na paz, de acordo com a bondade de Deus. A aceitação, com certeza, é algo que muito nos conforta quando cremos que tudo o que acontece é da vontade de Deus e para, de alguma forma, o nosso crescimento moral. O nosso estudo nos amparando, nos ungindo nesta vibração de amor. Outra coisa que tem uma vibração muito importante na nossa vida é a nossa voz, a maneira como a gente se dirige às pessoas, o tom, a altura, a delicadeza ou a rigidez com quem falamos com alguém. Isso tudo nos faz com certeza pensarmos, porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Muitos não me conhecem pessoalmente, mas através dessa voz eu chego aos lares de vocês. Eu entro na casa, eu entro no seu dia a dia. E juntos, através desta sintonia, unimos força e essa energia boa que nosso estudo promove. Eu aqui e você aí. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito ao interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz com aquela impaciência, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem a audição impecável, quanto mais os nossos entes queridos que já têm uma certa idade e vão perdendo a audição. E quantas vezes, quando nós éramos pequenos, eles repetiram as coisas para a gente? Agora chegou a nossa vez de repetir e dar atenção aos nossos idosos. E também vemos pessoas jovens já com problema de audição, devido a horas seguidas dos seus fones no ouvido, não é mesmo? Há quem não disponha de facilidade para ouvir. Nunca dizer frases como estas: "Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Já cansei de repetir isso." Olha, quem nunca falou alguma dessas frases? Quem nunca se irritou ou perdeu a paciência? Por isso, meu irmão, vamos controlar a nossa voz e as nossas atitudes com o outro. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve.
e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do aparelho está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Tem pessoas que ligam para a gente só para nos ouvir, para acalmar, para se sentir em companhia de alguém. Então, que nós possamos ter essa paciência de ouvir e falar palavras serenas, de otimismo para essas pessoas, pois a solidão é algo que mais entristece a população e que fornece muitas das vezes complicações para a vida. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, pelo livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Leitura número 10. Conselhos Fraternais de Emmanuel. Meu amigo, muita paz. Enquanto não se converter o homem no herdeiro divino, em plena posse das riquezas eternas e dons imperecíveis do Espírito, instituindo o reino do Senhor na terra, o clima do cristão constituir-se-á de lutas acerbas. Indispensável prosseguir nas leiras da fé viva, arando e semeando para o futuro, sem prender a atenção no passado. Então, meus amigos, vamos trabalhar o nosso eu, o nosso aprendizado, para que não nos sufoquemos e não fiquemos estacionados em lamentações que nada nos ajudam para o aperfeiçoamento moral. Transforma as pedras em flores, os obstáculos em estímulo. Todo o trabalho humano, serviço nosso na obra do Cristo, não pode apresentar características de perfeição absoluta. Sim, é verdade, não é mesmo? O homem está aqui na Terra para aprender. Somos falhos e, através dos nossos erros e acertos, é que vamos conquistando o nosso aperfeiçoamento moral. O Mestre, porém, aceita-nos a boa vontade no esforço da cooperação sincera e estende-nos a mão forte sempre que a perseverança na luz e no bem vibre em nossas atitudes. Continuemos desse modo, atentos aos nossos deveres. A sombra é um desafio à nossa capacidade de brilhar ao sol do divino amor que tudo converte em bênçãos de realização sublime com a boa nova. A incompreensão representa forte apelo ao nosso entendimento, a fim de que, testemunhando em silêncio a nossa fé, possamos aplicar todas as nossas oportunidades no abençoado serviço da redenção. Por isso, mesmo se você não for perdoado por aquele que você fez alguma coisa errada, você praticou o perdão, você foi buscar a concórdia, então já é um motivo de alegria, aonde através do nosso pensamento e do nosso coração, a gente está tentando fazer o melhor que nos cabe, regados pela luz do Evangelho. O desprezo é uma convocação à revelação das nossas possibilidades de amar como Jesus nos amou. O caminho é longo e a missão é complexa. Exigem desassombro e serenidade, confiança e otimismo, compreensão e fraternidade. Não te esqueças de semelhantes armas em teu ministério. Dissemina a boa semente, edifica no Espírito Eterno, ergue o teu santuário interior para o Mestre e atende às obrigações edificantes que te foram confiadas.
É sempre fácil sorrir perante o céu azul e ensinar nos dias dourados, plenos de tranquilidade e de sol. É por isso que raros aprendizes sabem servir sob a noite tormentosa e ao longo das horas repletas de dores e dificuldades de toda sorte. A escola, entretanto, não é outra. Peçamos ao Divino Amigo nos conceda força para negarmos a nós mesmos, olvidando quanto possa constituir remanescentes de nosso passado, delituoso e energia, para nos glorificarmos em nossa cruz de cada dia. Trabalha nos testemunhos de trabalho a que fomos convocados na hora presente. Por isso, meu irmão, apesar da nossa cruz parecer tão pesada, não desistamos, confiemos que ninguém carrega a cruz maior ou mais pesada que possa resistir. Confie, somente assim, meu irmão, poderemos seguir a luz dos nossos destinos, transformando-nos em viva mensagem de seu infinito amor a benefício da terra de paz e fraternidade com o reino dos céus. Nos bem-aventurados dias que virão. Confie, tudo passa, já dizia nosso querido Chico Xavier. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o empenho de todos, lembrando que a nossa programação, além do estudo da doutrina, tem como missão o auxílio à assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Por isso, diariamente, nós falamos e pedimos as doações dos alimentos para as nossas vovós. Agradeço a compreensão em ouvir estes pedidos diários. Lembrando também aos nossos aniversariantes em nos enviar os nomes pelo menos um mês antes da sua data de comemoração. Não esqueça o seu nome e o dia para nós podermos colocar direitinho aqui e anunciar, ok? Agradeço o empenho dos nossos padrinhos de placa, que cada vez mais aderem às nossas placas, nos ajudando com R$ 120 para a instalação das mesmas. Muito obrigada! A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço também as cadeiras do papai que estão chegando, mas ainda precisamos de mais cadeiras. O objetivo é que cada vovó, são 32, tenha sua cadeira confortável para ficar. Agradeço muito o empenho de todos. Agradeço também as doações para o bazar, como cama, mesa, banho, itens de casa, roupas, enfim,
tudo que colabora para que este dinheirinho do bazar se reverta em pequenos concertos para casa. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Para você que faz aniversário em abril, Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Eliana Lacerda Cerqueira, Wagner Ramos Lisboa, José Gomes Nascimento Filho, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Cantuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo, Maiara Camiper. Parabéns, muitos anos de vida, comemorem e muita saúde! Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos nossos alimentos do corpo, os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui, você sentir todo esse carinho que temos com a casa. Por exemplo, você pode doar desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Gastamos muito sabão em pó, pode caprichar. Sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico, tudo isso seria muito bom para casa. É muita coisa, você não pode vir até a casa e trazer? Então, anote a nossa conta no Banco do Brasil e assim você também poderá nos ajudar. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. Anote o nosso novo Pix do Santander. Pix 21 9983 69 710. Gostaria de vir aqui e dar um beijinho, um abraço em nossa vovó? Ou quem sabe se reunir aqui com ela, trazendo um lanchinho, trazendo uma viola? Elas vão adorar tudo que você proporcionar como um momento feliz. Nós ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Nesse horário, você também pode fazer uma festividade com a nossa vovó, trazendo lanchinho ou, quem sabe, uma música ou contar uma história. Tudo é bem-vindo. Você fica mais perto da cidade? Lá no centro da cidade, nós também temos um endereço lá, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de ligar e agendar o dia para deixar uma doação ou algo que possa ajudar a casa? Então anote o contato 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E você também, com ela, pode deixar o nome para a prece. Gostaria de ver algum programa que você não assistiu? Entre na nossa página do YouTube, o nosso canal, na barra de pesquisa, é só escrever @ACE Paulo de Tarso.
Gostaria também de ver a nossa assistência? Então acesse o nosso Instagram, assistência_espírita_Paulo. E assim você também ficará por dentro de tudo o que acontece, inclusive as fotos, os vídeos do nosso último almoço. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados,
dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos ainda aqui naquelas perguntas que Allan Kardec fez sobre esse tema da bem-aventurança para os aflitos. E nesses itens 29 e 30, ele faz perguntas que são respondidas por São Luís. E o título desse tópico é Sacrifício da Própria Vida. Então, ele faz o seguinte na primeira pergunta número 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Olha que pergunta. A gente não consegue imaginar que possam haver casos como esse, mas os há. Então, a pessoa está no desespero, quer cometer um suicídio, mas não tem coragem. Então ela arruma uma estratégia qualquer para que ela passe por uma situação tal que alguém vai acabar causando sua morte. Ou ela passa por uma situação de risco tal que ela vai, num acidente, morrer. Então, no caso, ela está buscando suicídio, mas não por conta própria. Como ele diz aqui, o cara vai para a batalha para lutar com o inimigo, trocar tiros, na esperança de que seja atingido por um daqueles tiros e venha a morrer. Então o Santo Agostinho responde assim: que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre de abreviar a vida, havendo por conseguinte suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-la aos próprios olhos.
Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com a intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar o serviço, anula o mérito da ação. É claro, se ele está fazendo aquilo com a intenção de ser morto, porque a vida dele está complicada, ele quer se suicidar, mas não tem coragem, achando que vai ter glória para isso, pode ser que as pessoas lá, não sabendo o que se passa na cabeça dele, até aceitem como uma glória. É glória efêmera do mundo, mas no reino de Deus não vai ser glória alguma. Ele procurou abreviar a sua vida por causa de outros problemas que ele estava passando. Então é um suicídio, como outro qualquer, com o agravante de que tem também a covardia e colocar na mão de terceiros um assassinato. Então, não tem justificativa esse tipo de atitude. Até porque também naquela época, não sei se ainda é hoje assim, na Igreja Católica, que era dominante então, acontecia que os mortos por suicídio não tinham direito a ser enterrados no Campo Santo da igreja, porque os cemitérios eram geralmente ao lado da igreja, no terreno da igreja. Então, se a pessoa cometesse suicídio, não podia ser enterrada ali, tinha que ser enterrada em outro campo qualquer. Isso era uma desonra para as famílias. Então, o pretenso suicida, ele tinha interesse em também fazer isso, de se matar, mas sem causar danos morais à família. Hoje, acredito que não seja mais assim, em relação a essa regra da igreja. Mas naquela época, isso acontecia realmente. Se o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a sua vida e a de seu semelhante, sabendo previamente que sucumbirá, pode ser seu ato considerado suicídio? Desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes a providência quer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. É um caso semelhante. A pessoa acha que está no momento inevitável da morte e resolve antecipar, quer dizer, acelerar esse processo. Nós não temos noção do tempo de Deus, que para nós pode parecer uma coisa que vai acontecer em 1 minuto, segundos à frente. Para Deus não tem esse tempo. Então pode acontecer de tudo, inclusive por nosso próprio benefício. Então nós temos que ter muito cuidado em fazer esses julgamentos precipitados com relação à hora da morte, mesmo quando seja com relação a um semelhante nosso. Diz aqui, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo previamente que sucumbirá, pode ser um ato considerado suicídio, ou seja, a pessoa vai arriscar a própria vida para salvar a vida de alguém. E se ele sucumbir, será um suicídio? Não, porque ele estava tentando salvar. Ele não vai deixar a pessoa morrer, porque já está nos finalmente, como se diz. Ele vai ter que tentar. Agora, se sobrar para ele também a morte, os dois caem no precipício, não é um suicídio, porque ele está tentando um ato digno de salvar alguém. Então, amigos, por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Emmanuel. Este livro já está no final e a nossa próxima leitura será o livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura de hoje, 47. Teu privilégio. Nos momentos difíceis, naturais no caminho de todos, não desperdices o tesouro das horas com desesperação e abatimento. Recorda o privilégio que recebeste da vida, o privilégio de ajudar. É possível que nuvens de desenganos te hajam caído na estrada por aguaceiro de fel. Isso, porém, não te impede levar algum consolo aos que vegetam em catres de sofrimento e que não tiveram no curso de muitos anos nem mesmo o mais leve sopro de qualquer esperança. Falas de empeços domésticos que te barram a caminhada para a meta de determinados desejos. Nada, todavia, te impossibilita a condução de apoio, ainda que mínimo, àqueles companheiros outros que suspiram por liberdade nos impedimentos das prisões e dos hospitais. Refereste a preocupações que te esbrazeiam o cérebro para responder com eficiência aos desafios do mundo. Desfrutas, entretanto, a bênção de poder amparar as criaturas irmãs que perderam temporariamente o equilíbrio mental, segregadas nos manicômios. Reporta-se a desastres afetivos que te deixaram em lágrimas de saudade, mas possuis a faculdade de frustrar a solidão, ofertando presença e conforto aos irmãos que atravessam a romagem terrena em extremada penúria, suplicando migalha de reconforto. Não te abandones ao pessimismo quando trazes contigo o dom de construir e reparar. Quando tantos companheiros da humanidade se veem impedidos de caminhar para a solução dos problemas que lhes são próprios. Considera a tua prerrogativa de caminhar para socorrê-los. E se te vês em carência de amor ou de alegria, exerce para logo o teu privilégio de compreender e de auxiliar. Quem sustenta é sustentado, quem serve é servido, quem dá recebe. Essa é a lei. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Marli Paiva do Nascimento, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Simone Salcedo Rodrigues, Rosileide Guimarães, Alfredo Augusto de Azevedo, Solange Mesquita Ferreira, Camille Kirkov Pereira, Sueli Ribeiro, Fátima Regina Madalone Viana Beluene, Claudete Madalone Kemper, Gelben Henrique Ribeiro da Silva, Rana Almeron Farias, Ana Clara dos Santos Guilherme, Eliane Braga Lespa, Caio Vitor Chaves, Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos,
Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Nivaldo Alves de Araújo, Orlando Rodrigues, Sila Ribeiro, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Iso Nerita Aguiar Ribeiro, Álvaro Viana da Silva, Tatiana Patrícia Kemper, Paula Maria Madalone da Silva, Jorge Luiz da Costa Cardoso, Jorge Martins Correia, Wanda Barbosa Braga. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, não aflijas o próprio coração, pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui nossas necessidades essenciais. Recorda em tuas orações que a vontade divina endereça-nos cada dia concessões que representam a provisão de recursos imprescindíveis ao nosso enriquecimento real. Observa na sucessividade das horas as bênçãos do Todo Misericordioso. Aparecem quase todas em forma de trabalho nos pequenos sacrifícios que o mundo reclama. Aqui é a família exigindo compreensão. Ali é uma obrigação social que devemos cumprir. Além é o imposto do reconhecimento que não nos cabe sonegar. Mais além, é o companheiro de caminho que nos pede auxílio e entendimento. Minha irmã, meu irmão, guarda o amor no coração e o serviço nas atitudes à frente da humanidade e da natureza, e perceberás que não é preciso bater as portas do céu com demasiadas súplicas ou com excessivas aflições. Repara os nossos irmãos menos felizes que procuram a fortuna amoedada ou que buscaram os títulos da autoridade terrestre. Quase todos avançam atormentados ao calor de braseiros invisíveis, suspirando pela paz que temporariamente perderam em recebendo compromissos prematuros. É possível que estejas convocado à luta da direção ou à mordomia do ouro. É provável que amanhã sejas conduzido aos mais altos postos na orientação do povo ou no esclarecimento das almas. Se isso, porém, está nos desígnios do Senhor, não precisas inquietar-te através de requisições prerrogativas sem qualquer razão de ser. Não intentes a aquisição de bens ou responsabilidades para os quais ainda não te habilitaste. A árvore sem angústia cresce para a colheita
e a fonte sem violência desliza no espaço e no tempo, acabando por encontrar a serenidade do grande oceano. Meu companheiro de todas as tardes, cumpre o dever de hoje com segurança e tranquilidade. Sê, antes de tudo, correto e irrepreensível para com os outros e para contigo mesmo. E o plano da eterna sabedoria te alçará gradativamente a serviços sempre mais expressivos e sempre mais importantes, porque na confiança de tua fidelidade ao bem estarás repetindo com o amor de Jesus: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.